Olá, bom dia, gente. Bom dia para vocês. Hoje a gente vai ler 2 Crônicas 25, tá? O reinado de Amazias. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, pela proteção dos nossos filhos, pela proteção da nossa vida, pela provisão na nossa casa, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra, a andar nos seus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia. A gente vai ler 2 Crônicas 25, tá? E fala assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém, tá? 25 mais 25, 53. Não, 54. Até os 54 anos ele reinou, né? 25 mais 25. É isso aí. Até os 54 anos. Então, ó, Amazias tinha 25 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém, até os 54. A mãe dele se chamava Jeoadã e era da cidade de Jerusalém. Lembrando que há uma certa maneira de falar das pessoas na Bíblia, então fala... toda vez que vai se falar de um homem importante ou de um rei, se fala a mãe dele era fulana, ele era filho do ciclano. Quando vai falar da mulher, vai falar o pai dela era fulano, o marido dela era ciclano, tá? Então sempre coloca a família a qual a pessoa pertencia. Então, ó, a mãe dele era Jeoadã, que era da cidade de Jerusalém. Amazias fez o que é agradável ao Senhor, mas não foi sincero. O que é isso? É servir a Deus pela metade, é servir a Deus circunstancialmente, ou seja, numa circunstância que é favorável a mim, eu sirvo a Deus, em outra eu, mais ou menos, deixa aqui, um jeitinho. É servir a Deus pela metade, não é ser inteiro, tá? Logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. O que acontece? Ele tá se vingando. A vingança só pertence a Deus, então nós não devemos nos vingar. Por que nós não devemos nos vingar? Porque toda vez que alguém nos faz algum mal, nós não sabemos a intensidade e o coração daquela pessoa. Então, quem sabe isso é Deus. E quem pode devolver na mesma medida, ou seja, naquilo que a pessoa plantou, é o Senhor. Então, por isso que na Bíblia fala que a vingança só pertence a Deus, tá? Então, ó, assim que ele toma o poder, ele vai se vingar de quem matou o pai dele. Então, ó, logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos dele, mas seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Ele está no meio termo. Oi, bom dia, que Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Ele está no meio termo. Tipo assim, uma coisa que eu sirvo que Deus fala, outra coisa que eu faço do meu jeito, tá? Então ele está seguindo o meio termo. Ele mata os caras, se vinga, mas ele faz aquilo que tá na lei, tipo assim, não vou matar os filhos deles não, porque na lei diz que os filhos não herdarão, né, a culpa dos pais nos assassinatos. Então, tipo assim, é o meio termo. Eu sirvo a Deus, mas nas coisas que tem a ver comigo, eu faço do meu jeitinho, tá? Isso não é servir a Deus. Servir a Deus é da maneira de Deus. Então, ó, logo que se firmou no poder, ele mandou matar os oficiais que haviam assassinado seu pai, o rei. No entanto, não mandou matar os filhos deles, mas seguiu o conselho, seguiu o que o Senhor havia ordenado na lei de Moisés. Os pais não serão mortos por causa dos crimes cometidos pelos filhos,
nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Essa é uma lei de Moisés. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela cometeu. Naquele tempo havia uma lei chamada olho por olho, dente por dente, né? Que é a lei que Deus instituiu, tá? Então, se uma pessoa matasse, ela seria morta, tá? Então, não tinha assim, depois, quando Jesus vem, que é abolido essa lei de Moisés, né? Que essa lei, Deus traz a misericórdia, Deus traz o perdão, na verdade, o perdão. Até a lei em si vai mudar, a lei vai trazer o perdão, vai trazer o julgamento, né? Mas Deus não é mau. Então, naquele tempo, o que acontecia? Uma pessoa que tinha a intenção de matar, ela era morta. Mas com o povo saindo para o deserto e entrando em Canaã, Deus institui várias cidades chamadas de cidades de fugitivos. O que é isso? Uma pessoa que cometia um assassinato que não tinha intenção. Por exemplo, vamos supor que alguém está ali cortando lenha. E aí o cabo do machado, né, a parte que corta, cai, ela some. E de repente ela cai na cabeça de alguém. Vamos supor. Então essa pessoa não teve a intenção de matar ninguém. Vamos supor que um animal feroz, um boi, escapa do terreiro lá da pessoa, né? Da fazenda da pessoa e mata uma criança. Não foi intenção da pessoa matar, entende? Então essas cidades eram para pessoas que não tinham matado, mas que não tinham a intenção de matar alguém. Que na lei hoje a gente fala de o homicídio culposo. O que é culposo? Eu tenho culpa, mas eu não tive a intenção. Diferentemente do homicídio doloso, um dolo, ou seja, uma intenção, uma vontade, né? A intenção de fato da pessoa matar. Então, naquele tempo, olho por olho, dente por dente, né? Então, se acaso alguém matasse, os parentes da vítima poderiam ir lá e assassinar e tava tudo certo, tá? Então é isso, ele vai, se vinga, mas ele deixa os filhos. Só que nesse tempo já havia as leis do Senhor, e quem seguia as leis do Senhor poderia ter misericórdia, e ele não tem, ele vai e mata. Enfim, ele tá fazendo o meio termo até então. Mas ele é judeu, ele é judeu não, ele é israelita, ele pode matar. Deve? Não deve, tá? Fica com o coração da pessoa. Aí, ó, Amazias mandou chamar todos os homens que tinham 20 anos de idade para cima das tribos de Judá e de Benjamim. Ele organizou em grupos de 1000 e de 100, segundo as famílias que pertenciam, e pôs debaixo do comando de oficiais. Eram 300.000 homens. Todos eram soldados corajosos e experientes, armados com lanças e escudo. Além destes, então ele manda chamar o quê? O povo dele. Ele é o rei de Judá, ele está convocando Judá e Benjamim, e ele governava em Jerusalém. Lembrando que ele é descendente de Davi, tinha o templo ali em Jerusalém, né? O templo de Salomão, que Salomão construiu, a casa do Senhor estava ali. Ele manda chamar o povo dele e fala, eu vou para a guerra, então vamos embora. Só que além disso, ó, além destes, Amazias pagou 100.000 soldados de Israel, tá, da tribo de Efraim, por 3.400 quilos de prata. Ele paga mercenários. Esse povo da tribo de Israel, aliás, Israel todo que estava separado no norte, havia Judá, né? Ele é descendente de Davi, a casa de Davi ainda estava reinando Judá, e Israel, 10 tribos, estavam separadas no norte, já havia separação. Sul, com Judá, e norte, com Israel, e a capital era Samaria,
tá? Então, aqui, quando começou a governar Jeroboão, Jeroboão que dividiu, né? Ficou Roboão de um lado, o filho de Salomão, e ficou Jeroboão do outro lado, que era um oficial que se revoltou com 10 tribos. Aqui ele instituiu 2 touros de ouro. Então, aqui no norte, tinha muita idolatria. Esse povo já estava muito mal. Então, esses caras da tribo de Efraim, eles são soldados maus, tá? E a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. Então, ó, além destes, Amazia contratou 100.000 soldados de Israel por uns 3.400 quilos de prata. Mas o profeta foi falar com Amazias e disse, aí vem o profeta e fala com ele, ó rei, não leve esses soldados, pois o Senhor Deus não está com esses homens do reino do norte. O povo estava cheio de idolatria. Mas se o Senhor achar que com eles o seu exército vai ficar mais forte, tipo assim, eu preciso deles. Então Deus fará com que o Senhor seja vencido pelos inimigos, ou seja, perca. Pois ele tem o poder de lhe dar a vitória ou derrota. É Deus quem dá a vitória ou a derrota. Amazias perguntou. Aí ele pergunta do dinheiro dele, porque ele já investiu, ele já pagou. Aí ele pergunta, mas o que vai acontecer com toda aquela prata que paguei aos soldados de Israel para que lutassem ao meu lado? E o profeta respondeu, o Senhor Deus pode lhe dar muito mais do que isso. Ou seja, muitas vezes a gente vai pensar que um contrato, uma parceria, um compromisso que é errado, que é com pessoas erradas, que é com gente que não serve a Deus, com gente que tem jeitinhos, né, brasileiros. Então a gente pode pensar que aquilo vai nos levar à vantagem, tá? Às vezes a gente até investiu muito nisso, mas o que Deus fala é que Ele pode nos dar muito mais, e o que Ele quer é que nós sejamos firmes, retos, justos, que nós seguimos aquilo que Ele manda. Então, tudo que nos tira da vontade e da presença de Deus não é bom para nós, vai nos levar à ruína. E aí ele fala, o Senhor Deus pode lhe dar muito mais que isso, ou seja, você vai perder 300? Deixa eu ver aqui. 3.400 quilos de prata. Você vai perder 3.400 quilos de prata, mas o Senhor pode lhe dar muito mais. Então, Amazias, aí ele pensa e fala, não, realmente. Então, se Deus está falando, ok, vou seguir. Então, Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa. Essa tribo de Efraim, né, que ele contratou, ele manda de volta esses soldados. E eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Eles ficaram revoltados de ter mandado eles embora. Tá vendo como o coração deles era corrompido? Eles ficaram com raiva do Amazias. Eles ganharam o dinheiro, eles não precisariam lutar, o dinheiro ficou de graça, estava tudo certo, mas ainda assim eles ficaram com raiva, porque eles tinham sede de sangue, sede de fazer o mal, entende? Olha como a maldade havia no coração deles. Então, eles foram embora furiosos Então Amazias mandou os soldados do reino do norte de volta para casa e eles foram embora furiosos com o povo de Judá. Versículo 11, tá? Segundo a Crônicas 25:11. Amazias tomou coragem e foi com seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 edomitas. Então ele tem vitória. Outros 10.000 foram presos pelos soldados de Amazias e levados até o alto de um rochedo. Ali eles foram jogados e morreram esmigalhados lá embaixo. Guerra, né? Guerra, eles estão sem misericórdia até hoje, né? Infelizmente. Enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora, os caras não foram embora. Voltaram. Não, enquanto isso, os soldados israelitas que Amazias tinha mandado embora atacaram as cidades de Judá, ou seja, ataca Amazias, ataca as cidades, tá? As cidades de Judá que ficava entre Samaria e Bet-Horon, no meio do caminho, tá? Meio do caminho, Samaria, Bet-Horon, ou seja, no meio do caminho
esses soldados que foram mandados embora, que estavam com o dinheiro sossegado, não precisava trabalhar, eles estavam com tanta sede de morte que eles atacam cidades de Amazias, quer dizer, ataca Amazias e mata a gente, entendeu? Ó, mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Além deles serem pagos, ficar na paz de graça, eles roubaram, né? Porque leva muitas coisas, e ainda mataram gente. Olha a maldade do coração. Às vezes a gente perde, né? A gente perde alguma coisa, a gente sai lesado, sai com algum dano, mas o dano poderia ser pior se a gente continuasse a parceria, a sociedade, a amizade, todas as coisas que a gente pode fazer com as pessoas. Se a gente está perdendo em algum momento, né? Eu saí com dano, eu fui lesado aqui, mas você pode perder muito mais lá na frente, pelo coração dessas pessoas, entende? Então, ainda bem que ele não fez, né? Até então, ainda bem que ele não fez, ó. Mataram 3.000 pessoas e levaram consigo muitas coisas. Depois de ter... Ai, tá chovendo, minha roupa tá no varal, meu Deus, segura a onda aí. Depois de ter derrotado os edomitas, Amazias voltou para Jerusalém, trazendo consigo os ídolos dele. Então Amazias vai lá, no Vale do Sal, derrota os edomitas e traz aqueles ídolos que aquele povo adora, tá? Ele traz para casa. Fez desses ídolos os próprios deuses e os adorou. Cara, para e pensa. Se esses ídolos não pôde tirar, dar a vitória para aquele povo que foi derrotado, como que esses deuses têm poder? Mas ele adora e queimou incenso a eles. Versículo 15, 2 Crônicas 25. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte, olha só como Deus tem misericórdia. Ele vai mandando mensagem, mandou mensagem da primeira vez, aí o Amazias resolveu fazer o que era certo. Amazias fez o que era certo, levou a vitória e agora ele já não precisa de Deus, ele não precisa de mais ninguém. Olha só. Olha a soberba e a arrogância que entrou no coração dele. O Senhor Deus ficou irado com Amazias e enviou um profeta que lhe disse o seguinte: por que o Senhor estava adorando esses deuses estrangeiros que não puderam salvar o povo deles das mãos do Senhor? Ou seja, não puderam fazer nada, porque você está adorando. Mas o rei interrompeu dizendo: desde quando eu coloquei você como meu conselheiro? Cale a boca, senão vou mandar matá-lo. Então o profeta se calou, mas antes disse: eu sei que Deus decidiu destruí-lo, pois o Senhor fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Quer dizer, Deus fez com que eu viesse aqui falar com você, Deus te deu a vitória e você, ó, tá nem aí, entendeu? Então eu sei que Deus decidiu destruí-lo, é isso que o profeta fala, ou seja, já que você não deu ouvido, pague as consequências. Depois, de versículo 17, depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazia mandou mensagem ao rei de Israel, Jeoás. No norte, tá Jeoás reinando, tá? Jeoás. Vai falar quem ele é, ó, neto de Jeú, filho de Jeoacás, neto de Jeú, desafiando-o para a batalha, né? Então, o Amazias está aqui. Ele venceu os edomitas, ele tá cheio de si. Então ele pensa assim, eu tô muito grande, eu sou muito forte. Já que eu sou o cara, eu posso desafiar o reino do norte, Jeoacás, né? O Jeoás. Eu posso derrotar ele também. Já que tá vendo? Não é mais Deus. Eu sou o cara. Eu consigo, eu posso. Já passou para ele, né? Então, ele fala, ó, ele desafia o rei, depois, versículo 17,
Depois de consultar os seus conselheiros, o rei Amazias mandou mensageiros ao rei de Israel, Jeoás, que era filho de Jeoacás e neto de Jeú, desafiando-o para uma batalha. Mas o rei Jeoás respondeu assim. Aí ele responde tipo assim, ele não dá muita ligância, né? Ele fala, ai, filho, você tá se achando, para com essa palhaçada. Uma vez que um espinheiro do monte Líbanos mandou a mensagem para um cedro, espinheiro, chama ele de coisa nenhuma, né? É caca, literal. Um cedro, ele se engrandeceu, tipo assim, cara, você tá pensando que você é quem? Uma vez que um espinheiro dos montes Líbanos manda uma seguinte mensagem para um cedro, dê sua filha em casamento para o meu filho, ele conta uma parábola, né? Mas um animal selvagem passou por ali e pisou em cima do espinheiro, ou seja, você vai se lascar. De fato, você, Amazias, venceu os edomitas e por isso está orgulhoso, cheio de si. Alegre-se com a sua fama e fique em casa para que arranjar um problema que só trará somente desgraça para você e seu povo. Tipo assim, cara, eu não tô afim de brigar com você, mas se você vir, você vai se lascar, porque a gente não, né? Eu já não tenho mais esse problema. Mas tive. Pensa que a gente, né? Eu tenho poder. Ah, eu venci isso aqui, então eu sou o cara. Ah, eu venci aquilo ali, então eu posso. Mas não pode, porque não é a gente, é Deus. E aí, ó, versículo 20. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus. Aí Deus fala assim, ah, tá bom, então vai lá. Vai, você tá achando que é você? Vai lá. Mas Amazias não quis atendê-lo, pois era da vontade de Deus que Amazias e o seu povo fosse preso pelos seus inimigos por terem adorado deuses edomitas. Ou seja, você fez? Então vai lá testar. Então o rei Jeoás saiu com os seus soldados e lutou contra Amazias em Bet-Semes, na cidade de Judá. Né? Saiu daqui, de Samaria, e foi até Judá e lutou com ele lá. O exército de Amazias foi derrotado e todos os seus soldados fugiram para casa. O povo fugiu. Jeoás prendeu Amazias em Bet-Semes e o levou para Jerusalém, onde derrubou as muralhas da cidade, prendeu ele, levou ele para a cidade dele, aqui no Reino Sul. Levou ele para a cidade dele. Aí, ó, o que ele faz? Onde derrubou as muralhas da cidade, desde o portão de Efraim até o portão de esquina. Derrubou tudo. Um trecho a mais ou mais 200 metros. Ele pegou toda a prata, todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo, o templo de Salomão, que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom, e todos os tesouros do palácio. Foi saqueado na casa dele. Ele foi saqueado na própria casa dele. Ele não foi lá? Ah, eu vou te pegar. Ah, é? Peraí. Foi, lutou na casa dele, destruiu ele, levou ele para casa dele, saqueou ele, tudinho, levou tudo e deixou ele sem nada. Então, ó, ele pegou toda a prata e todo o ouro que achou, pegou todos os objetos do templo que estavam sendo guardados pelos descendentes de Obed-Edom e todos os tesouros do palácio, e também levou reféns, ainda levou muita gente, provavelmente as mulheres dele, tá? E voltou para Samaria. Então, ele vai, destrói ele na casa dele, ele fica envergonhado ali mesmo e volta para casa dele. Tipo assim, precisava dessa vergonha? Precisava ser roubado, literal, tirar tudo que ele tinha? Não, precisava, tá? Então, ó, o rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás. Então, ele continua vivendo aqui, o rei morre, né? E ele continua. Mas o que acontece? Ele continua fora da presença do Senhor. Mesmo que ele tenha sido derrotado, ele não se arrepende. Ele não se arrepende quando ele foi derrotado, ele não se arrepende de adorar ídolos. Deus manda a gente para falar com ele, ele tá nem aí. Ele continua a vidinha dele. O rei Amazias de Judá viveu 15 anos depois da morte do rei de Israel, Jeoás, filho de Jeoacás.
Todas as outras coisas que Amazia fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. Reis, tá? Primeira Reis, segunda Reis. Depois que Amazia se revoltou contra Deus, o Senhor, houve uma conspiração em Jerusalém para matá-lo. Ou seja, ele já foi roubado, ele já foi envergonhado, ele já está destruído ali na cidade dele. O povo fala, quer saber? Vamos fazer uma revolta? Vamos tirar esse cara do poder? E por isso ele fugiu para a cidade de Lasques. Você vê, ele está na terra dele, ele tem que fugir, porque estão querendo matar ele. Mas os seus inimigos o seguiram até lá e o mataram. Perpetuou o reino? Teve vitória? Teve lá no começo, esqueceu a Deus, se ferrou. Aí, ó, o mataram e o seu corpo foi levado de volta para Jerusalém num cavalo e sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E aqui acaba o capítulo 25. Não adianta servir ao Senhor pela metade. Não adianta. Ah, Rafa, eu tô começando. Para quem tá começando a servir a Deus, ainda há um processo de abandonar o pecado, de abandonar as coisas do mundo, né, do sistema mundo. Quando a gente fala mundo, presta atenção, quando a gente fala mundo, não é que nós da igreja somos melhores que as pessoas que não têm religião, que estão no mundo. Não é o mundo é cheio de pessoas. É o sistema, a maneira de viver. O mundo, as pessoas que não têm religião ou que não têm Cristo, né, que não servem a Cristo, essas pessoas têm uma maneira de viver, uma maneira, crenças, jeitos de se comportar. E essa maneira, esse sistema de viver é que a gente fala de mundo, tá? Nós estamos no mundo, ou seja, todo mundo está no planeta Terra. E é um mundo. Mas o sistema, a maneira de viver, nós não somos do mundo. Ou seja, nós não vivemos de acordo com essa maneira de viver, tá? Nós seguimos aquilo que Jesus manda que nós seguimos, aquilo que Deus manda que nós fazemos, tá? Então, quando a gente tá começando em Deus, a gente ainda tem que abandonar muita coisa. A gente ainda tem que vencer muitos processos. Então, a gente precisa caminhar até chegar nesse lugar. Mas depois que a gente chegou nesse lugar, não dá pra gente fingir que não sabe. Ah, eu finjo, tipo assim, o que me agrada eu faço, mas isso aqui não, isso aqui eu faço conforme Deus quer. Não dá. A gente precisa servir a Deus da maneira de Deus. Deus não aceita adoração diferente disso. Ah, então, eu vou para a igreja, mas eu vou para o baile. Ah, eu vou para a igreja, mas eu continuo transando com todo mundo, né? Ah, eu vou para a igreja, mas eu queimo a velhinha lá no terreiro de macumba. Não dá. Deus não aceita adoração pela metade. Então, uma coisa é você começar a servir a Deus e precisar tirar esse sistema de dentro de você. Você está começando, você é novo na fé, você ainda é um bebê, você está aprendendo. Outra coisa é você já ser uma pessoa de um tempo dentro da fé, né? Já ser um cristão, já ser maior adulto, né? Na fé e querer ter concessões. Ah, eu acho que isso aqui, será que pode? Talvez. Não, não dá. Ou é Deus ou é o diabo. O muro já é do diabo, é do cão. Entendeu? Agora, Rafa, eu tô caminhando. Beleza. Cara, todo mundo vai ter que passar pelo processo de caminhar, de deixar a malícia, de deixar os vícios. Todo mundo vai ter que passar por esse processo, tá? Ninguém é santo. Infelizmente, ninguém vai ser totalmente santo. A gente tá caminhando para se parecer com Deus, mas santo total não dá. Entendeu? Não vai rolar. Ninguém nessa terra foi, ninguém que foi ser humano foi, a não ser Jesus. Então a gente vai caminhar, a gente sabe que tem erro, mas que você adore a Deus dentro do que Ele quer, obedeça. Obediência parcial não é obediência. Obediência tem que ser total,
tá? E a obediência que ele gosta é na hora que ele manda, né? Porque às vezes a gente é meio teimoso. Eu sei porque eu já fui bastante, a gente é meio teimoso, tipo assim, ai, Senhor. Aí ele manda mensagem, aí você fala, tá bom, eu vou fazer. Não, a obediência que ele quer é na hora, tá? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir, tá? Deus abençoa. Até amanhã e fiquem com Deus, tá?